Mas essa consciência, ela não era imediata. Havia uma noção das sementes plantadas pelos meus pais sobre isso. No entanto, havia uma dualidade entre aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente vai no mundo e vivencia, que as pessoas falam, né? Sobre, não, é importante que faça a prevenção, o controle da natalidade, planejamento familiar, né? Tem que usar um anticoncepcional, tem que usar uma camisinha, tem que fazer alguma coisa para não ter, cada relação ter um filho, né? Uhum. E quando eu era jovem, bem adolescente, desde pequena, os meus pais foram, como eles eram muito da igreja, eles foram escolhidos por um sacerdote para ser o casal, tipo experimento do método. Sim. Experimento e tipo para difundir também? Uma Isso, referência? exatamente. Quando, mas que ano mais ou menos? Né? Gente, olha, Você era pequena? tá, tipo, acho que 85. Olha. Porque eu era adolescente. Sim. Quando eles iam fazer a preparação dos casais, que naquela época se fazia individualmente nas casas, o casal visitava aquele casal que ia dar expor aquele tema, eu ficava embaixo da mesa ouvindo. E existia uma fita de vídeo, e quando eu fiquei adolescente, quando o professor ia dar aula sobre sexualidade, isso, eu levava essa fita, pedia para passar. Então, eu já conhecia esse método, né? E fui me observando desde essa época. Conforme o método explicava, eu já me observava todo o meu ciclo menstrual. Parênteses nisso aí, né? Achei interessante que você escutava, né, a preparação que seus pais falavam, e também você assistia essa fita, você se interessava, você levava para a escola para passar para os seus colegas, né? Então, de certa forma, assim, você teve uma educação sexual em casa, que é raro, né? Uhum. Tipo, é raro você escutar os pais falando do corpo feminino, o corpo feminino, o seu corpo é assim, não sei o que, acontece assim, você é menino, é assim, não sei o que, e uma educação sexual mais aprofundada, não somente da anatomia, né, mas mais profunda, ética, moral, né? Isso. O que você acha, assim, que hoje é um tabu também, assim, ainda falar de sexualidade de forma adequada, né, assim, não somente... que você acha que se conhece muito sobre sexualidade hoje, Sim. né? Porque se deixa muito longe desse tema a questão ética e moral. Sim. Né? Você não coloca a questão de não fazer do outro um objeto, né? De que tem que haver um respeito, um compromisso, que é um ato muito sério, que ele deve ser feito dentro de um matrimônio, né? Ou dentro de um casamento com responsabilidade. Né? Porque os filhos jamais deveriam vir sem a segurança, né, de um pai e uma mãe, né? Sim. Sem essa cápsula de proteção. Né? Você fala muito da prevenção, camisinha, você fala muito disso, né? E estimulando o ato, né? Fora dessa divinização, né? Sim. Do matrimônio. É isso. Mas continua falando aí, você adolescente, e aí foi crescendo, ouvindo seus pais. Isso. E já me observava, né? Eu sabia quando eu era fértil, quando eu não era. E quando eu me casei, eu coloquei para ele, né? Sim. Isso. Que havia essa possibilidade da gente fazer assim. Mas havia uma resistência, né? Porque, como eu te falei, eles eram cristãos, católicos, mas em termos de formação, essa formação que a gente tem, né? Assim, com certeza... ainda mais no Nordeste, que é do Ceará, né? A gente sabe que é uma formação muito machista dos homens, né? Tem que muito cedo provar que é homem, né? Tipo, casou, tem que ter a sua esposa à disposição. Exatamente. Todos os dias, né? Quando ele quiser. Isso. Ele, inclusive, diz assim, isso foi uma propaganda enganosa. Como diz, casamento é propaganda enganosa. Porque tem que casar, né? Eu ia tomar banho na piscina todo dia, né? É como quem tem uma piscina em casa, né? Depois se ilude, né? Fica lá no trabalho e ninguém nunca usa.
Aí tipo, ele se sentiu assim, meio enganado, né? Porque não sabia que era assim. Chega a noiva e fala dessa forma de viver ali, né? O ato conjugal. Exato. Mas, aí veio o primeiro filho, logo 1 ano e 4 meses depois veio o segundo. Uhum. E aí, meio que assustado, não, calma aí, vamos lá. Esperar. Aí tá bom, mas aí a gente tem essa outra forma aqui, né? Fui apresentando, fui mostrando. Um momento que nos ajudou bastante foi o Shalom. Sim. Quando ele trouxe para Macapá o Semplafan, uma senhora que é coordenadora, eu esqueci o nome dela. E ele fez uns dias de formação aqui conosco em que explicou o método, tanto a parte teórica, ética, moral, quanto a parte toda prática, biológica, da fisiologia, para os casais. E colocou a dimensão divina ali, né? Então, a partir daquele momento, a formação ajudou muito a sensibilizá-lo, a entender né, qual era o plano de Deus para nós nesse sentido, né? E aí eu tive mais força para pedir que nós vivenciássemos isso, né? E ele foi aceitando, né? A gente foi inventando formas de se comunicar, né, para não dizer hoje pode, hoje não pode, tá? A gente foi inventando, né? E depois já foi chegando no ponto que eu disse assim, ó, tem que ir com calma, né? A mulher velha tem que ir com calma, assim, tá perigoso, o que você quer, mas eu tô aqui, né? Aí é você que decide. E o bem interessante desse método é porque quem tá no controle é a mulher. Né? Muito embora quem diga assim que os métodos artificiais eles mentem para a mulher, né? Dizem que quem está no controle é ela, mas não é verdade. Quem está no controle é o homem, porque ele se acha no direito de usufruir daquela benesse que ele tem, que é a mulher, na hora que ele quiser, porque ela está ali para dar prazer para ele, porque já que existe todos os métodos artificiais para prevenir o transtorno que seria gerar um filho, que é assim que se pensa hoje, né? Ela passa a ser usada como objeto, né? E não é uma falsa ilusão de que ela controla a situação. Não é ela que controla. Mas quando ela passa a conhecer o corpo, né, dela, ela sabe, ela que dita, ela que comanda. Agora sim, agora não, né? E o homem passa a respeitá-la, né, na sua dignidade e na sua natureza e ao mesmo tempo de respeitar o divino, né? Que tem muito isso. Legal esse diálogo aí, que, tipo, essa possibilidade que vocês tiveram dele participar de uma formação com você, né? E não ser só a mulher a se conhecer, mas o esposo também conhecer tudo que envolve isso, né? Aquilo que já se tem de forma muito natural e sadia, né? E como você falou assim, já falei uma vez isso aqui, num podcast aqui, mas sobre a pílula, né? Nós ouvimos pessoas dizendo que a pílula é algo bem machista, assim, né? Era como a liberação das mulheres, mas na verdade é um controle que o homem tem, né? Assim, e que as mulheres hoje só têm a dor de cabeça mesmo para falar, assim. Só a dor de cabeça, é a única desculpa. A única desculpa, né? Assim, mas assim, tem essa dimensão do seu esposo que hoje conhece o sentido e que provou para você que te ama, né? Porque acolheu aquilo que você pediu, né? Acolheu, assim, foi vivendo o tempo. E isso ajuda bastante no diálogo do casal, né? Se dialoga mais, se vive... A gente pode até falar um pouco sempre da abstinência, né? Como é importante. Mas também tem o fato de pode ter alguém que esteja escutando e falar, não, mas meu marido não entende, ele vai dizer, você não quer tomar pílula, não quer usar outro método contraceptivo, então eu vou atrás de alguém, né? Assim, eu vou atrás de outra pessoa. Acho que nessa hora a mulher tem que ter uma convicção muito forte de o porquê ela insiste nesse método, né? O porquê. Sim, se eles optarem pelo método por uma questão simplesmente biológica, natural, talvez ele aceite, né? Porque se for um casal assim que
queira viver como você comentou antes da gente começar a gravar, Sim. Talvez ele aceite por isso, né? Uhum. Mas se for colocar hoje a dimensão cristã, Uhum. né? Aí a gente já vai ter mais dificuldades, porque a gente vive uma sociedade hoje sem Deus, né? Uhum. É uma sociedade que exclui Deus dela. Então não tem como se entender, né? A motivação para isso. Aí seria necessário, de fato, um processo de ensinar a amar, Uhum. né? Porque hoje a humanidade vive esse desgaste da era moderna, né? De não entender o que era o amor. Porque ela vive aquilo que é mais animal nela, Uhum. que é o egoísmo.